Boa noite a todos. Estamos aqui então hoje organizados para uma conversa com a doutora Andréia, ela que é médica integrante então da equipe de enfrentamento do Covid, a doutora Andréia Araújo. E o objetivo do nosso encontro hoje é falar então um pouquinho foi pensando em falar para as nossas famílias, para os nossos alunos, mas quando a gente percebeu também, a gente acabou estendendo então esse convite a toda a comunidade, porque nós estamos apreensivos, queremos o bem de todos e estamos pensando na saúde de todos. Então, assim, é um trabalho da educação, é um trabalho da Secretaria de Educação, em parceria com o município, em parceria com a comunidade, pensando no bem-estar de todos. Então, aproveitem, né? A gente não vai, durante a fala da doutora Andréia, não vai interromper muito, vai olhar as perguntas e no final a gente vai fazer as perguntas que são pertinentes ao assunto. O assunto aqui hoje é orientação aos pais. É um trabalho pedagógico também, é um trabalho que a gente quer fortalecer as famílias que estão preocupadas, as crianças, né? O nosso vínculo da educação. Então, assim, aproveitem todos, né? A gente está aqui para aproveitar, o nosso objetivo é orientar e ajudar as pessoas também, no sentido, sim, de elas também se ajudarem entre si. Então, fiquem à vontade, aproveitem, escutem, né? Fiquem bem, fiquem todos bem. Tudo certo? Boa noite, gostaria de desejar uma boa noite a todas as famílias capinzalenses, agradecer o convite do pessoal da Secretaria de Educação e pedir permissão para vocês para entrar nas casas de vocês essa noite e principalmente para que eu possa entrar nos corações de vocês, para que essa mensagem que eu trouxe hoje aqui seja uma mensagem sentida no sentido de que nós temos que tomar uma atitude. Todos nós, unidos, nós somos mais fortes. Unidos, nós conseguiremos vencer. Então, no início eu pedi para as meninas colocarem aquela música mais relaxante, porque eu acho que é isso que nós, em primeiro lugar, nós precisamos fazer. Nós precisamos parar, nós precisamos relaxar e nós precisamos agradecer. Agradecer a oportunidade de acordarmos todo dia e de estarmos vivos, né? Essa oportunidade que nós temos de vida. Como muitos me conhecem, e essa fala eu tenho desde o início, e a fala que eu tinha há alguns meses atrás, numa das reuniões que nós tivemos, o meu objetivo é saúde. Eu fiz medicina com o objetivo de tratar a saúde das pessoas, de cuidar da saúde das pessoas. E não a doença. As doenças fazem parte do processo. Às vezes a doença ela surge como uma maneira de nos ensinar, né? De nos ensinar uma nova oportunidade, de nos alertar, né, para a nossa vida, para as coisas que a gente tem feito, para as coisas que a gente tem deixado de fazer. A gente ouve muito falar que o nosso planeta está passando por um processo de transição e eu acredito muito nisso. E como em todo processo de transição, sentimentos muito extremos acontecem, reações muito extremas acontecem, né? Um processo de mudança, ele é como uma reação inflamatória, ele gera calor. Né? Então, muitas vezes, nós vamos ter reações extremas de ódio, reações extremas de amor. Então, a gente começa a notar que esses sentimentos começam a aflorar muito nas pessoas. Então, o meu convite, nesse momento, a todos nós agora, é que nós façamos pelo menos 1 minuto de silêncio em homenagem, em respeito aos pacientes que já começaram a falecer, aos nossos cidadãos capinzalenses que perderam a vida com essa pandemia, em respeito aos profissionais que estão na luta, em respeito a toda a população. E também num convite que a gente possa fazer uma reflexão
a que ponto eu sou responsável por isso. Porque todos nós somos. Todos nós somos responsáveis. O que uma pessoa faz reflete na vida de muitas. Então, até que ponto nós estamos colaborando para que esse processo flua? Né? Ultimamente eu tenho visto acusações, eu tenho visto brigas, eu tenho visto rechaço, né, de várias partes. E o que nos preocupa muito, assim, como conseguir, né, uma boa solução para os nossos problemas se nós não conseguimos nos entender como uma comunidade. Né? Eu, pelo menos na minha concepção, uma comunidade, né, é um grupo de pessoas que conjuntamente, procura se harmonizar, procura ter uma vida harmônica e procura evoluir junto. Então, o que eu noto muito, assim, as pessoas reclamam muito, reclamam de tudo, as pessoas apontam dedos, mas vamos lembrar que cada vez que nós apontamos um dedo, é um dedo que eu estou apontando para outra pessoa, mas tem 3 outros que estão apontados para mim. Então, que a gente troque as lupas por espelhos, porque ao invés de eu realçar o erro do outro, que eu me olhe no espelho e eu veja que eu sou tão igual a esse outro e que daqui a pouco esse defeito que eu vejo nele existe em mim, e a partir do momento que eu me olho no espelho eu consigo ver quem está atrás de mim, eu consigo ver quem daqui a pouco não tem as mesmas condições que eu tenho, e eu consigo entender que as pessoas têm níveis diferentes de evolução, seja espiritual, seja intelectual, e que nesse processo nós precisamos de ajuda. Eu tenho visto muitas pessoas falando, né, e colocando a culpa em A ou B, o que não vem ao caso aqui, né, não é esse o objetivo de eu estar aqui, mas o que eu noto, assim, as pessoas apontam muito, a culpa disso tudo é porque quem está contaminado sai na rua. Quem está contaminado precisa ficar em casa, precisa ficar isolado, mas algum vizinho ofereceu auxílio a essa família que estava contaminada e isolada? Ela tinha alguém para poder sair de casa, fazer suas compras? Não estou dizendo que todos, né, que em todos os casos aconteçam isso, mas são coisas que às vezes eu paro e fico me perguntando. As pessoas reclamam, as filas dos bancos, as pessoas precisam de dinheiro para sobreviver. Né? As pessoas reclamam dos seus serviços, a culpa é da empresa que eu trabalho. Hoje eu disse para uma mãe, a culpa é da empresa. Né? A culpa não é da empresa, gente. Vocês têm que agradecer que tem uma empresa que mantém os empregos, que sustenta, né, as nossas famílias, todos nós dependemos mutuamente uns dos outros. Né? Então, nos preocupa muito. Né? As pessoas reclamavam no início porque parou tudo, porque teve que parar tudo. No início, a gente estava lidando com um inimigo, né? Um inimigo invisível e incompreensível para muitos de nós, para a maioria de nós. Para a maioria de vocês, ele continua sendo incompreensível. Alguns de nós já têm um pouco mais de entendimento de como é esse vírus, de como ele se comporta. Né? Então, a partir de agora, outras medidas têm que ser tomadas. Né? Durante um tempo precisou parar, paramos muito antes. Eu acho que aconteceu o que tinha que ter acontecido para que daquele momento em diante a gente conseguisse pensar nas soluções possíveis e cabíveis que se tinha disponível. E desde lá eu tenho acompanhado esse processo. É correria atrás de medicamento, é correria atrás de EPI. Foram feitas estruturas, né? Está se mudando isso, por quê? Porque à medida que os casos vão aumentando, a gente vai reorganizando o processo. Mas assim, o que me preocupa muito e o que me agradou muito a possibilidade de estar aqui hoje foi assim, é óbvio que a gente tem observado que o número de casos está aumentando e isso não é uma novidade, isso já era sabido, todos nós já sabíamos que isso ia acontecer. Todos nós imaginávamos a chegada da tal onda, né, da tal curva que estava aumentando, alguns pessimistamente, né, outros nem tanto, uns sem acreditar, outros acreditando demais,
né? E nesse período que nós ficamos, né, nesse processo em casa, muitas coisas surgiram, né? Algumas pessoas ficaram em casa, eu não fiquei em casa em nenhum desses momentos. Eu estou na rua desde sempre, né? Como muitos outros, como muitos colegas, como muitos profissionais. Mas o que a gente nota, assim, as pessoas passaram por períodos. O medo de perder o emprego, o medo de perder a vida, e agora isso tem acentuado, né? Então, os problemas vão se acentuando, os casos estão aumentando, as pessoas ainda têm a noção, mas eu não posso me contaminar. Todos nós, de uma forma ou outra, nós vamos passar pelo vírus, nós vamos nos contaminar em algum momento, né? E desde o início nós profissionais de saúde tínhamos essa consciência, né, e essa certeza. Infelizmente, existem duas formas da gente adquirir imunidade. Ou é passando pela doença, ou é através de uma vacina, né? Então, a vacina, infelizmente, nós não temos ainda, né? Existem promessas, existem inícios de testes, mas tudo são promessas. Então, eu tenho que trabalhar com o que eu tenho hoje. E o que eu tenho hoje são pessoas que estão se contaminando. E a minha grande preocupação, né, é justamente com essas pessoas que estão se contaminando e que daqui a pouco estão contaminando os filhos em casa. Então, por isso, eu agradeci imensamente, né, o convite das meninas. Ano passado, voluntariamente, eu comecei um trabalho nas creches do município, né, para o pessoal que não sabe. A gente usou a creche Primeiros Passos de plano piloto. Então, por que surgiu esse trabalho? Né? Porque eu notava que as crianças viviam doentes. As crianças estavam sempre doentes, por tudo. As crianças consultavam praticamente a semana toda. E sempre os mesmos pacientes girando. E todos eles eram pacientes da creche. E isso me preocupava e me inquietava muito, né? Meu Deus do céu, não é possível, as crianças estão sempre doentes. Mas é normal, né? Creche é um período que, pela faixa etária, pelo perfil, né, onde os pacientes estão confinados, eles vão se contaminar mais, né? E a pandemia veio para nos fazer um projeto piloto e confirmar a minha suspeita, que realmente as crianças ficavam doentes pela creche, né? Claro que não pela creche, instituição física, mas por toda a situação que tem por trás. Porque nesse período nós tivemos uma diminuição considerável de atendimentos, nós tivemos uma diminuição considerável de internações de crianças, e isso foi muito bom, né? Porque eu pude comprovar, né, claro, de uma forma restrita ainda, né, mas assim, é uma coisa que não só eu percebi, mas as professoras também, né, e os próprios pais que ficaram com os filhos em casa, quando me encontravam na rua, nossa, esse ano ele não ficou doente, esse ano ele não teve nada, né? E eu disse, pois é, viu aquilo que eu contava para vocês? Então, por quê? Porque essas crianças ficaram mais tempo com os pais, elas tiveram um maior convívio com os pais, e isso foi ótimo, né? Só que agora a situação começa a se inverter, né? Agora as crianças elas voltam à situação de estarem confinadas, mas não mais na escola, elas estão confinadas em casa. Elas já podem voltar para a escola? Não é isso que eu quero dizer, né? Mas a partir do momento que os pais começam a se contaminar, a nossa preocupação tem sido que toda essa família receba um tratamento. Então, ontem, né, desde ontem, eu assumi vamos dizer, a missão de tentar ajudar na organização, né, do novo centro de triagem. E hoje tive conversa com os médicos, ontem também. Então, nós estamos tentando organizar um protocolo para quê? Para que, a partir de agora, cada paciente que venha consultar, ele não vai ser mais tratado como um paciente isolado. Então, não vai ser o Joãozinho, ou não vai ser a Mariazinha que eu vou tratar. Então, se o senhor Joãozinho vier consultar comigo, ele já vai sair com a receita para toda a família, né? Para que essa família tenha uma chance menor, né, de que esse vírus continue se espalhando na comunidade. Então, assim, nós estamos tentando o que podemos, o que nos é cabível, mas nós precisamos do auxílio de vocês, né? Nós começamos a ter baixas no nosso pessoal, eu falo dessa forma porque eu tenho uma formação militar, né? Então, para os que conhecem a minha história, eu sou oficial da Marinha, reserva, né? Eu fui oficial voluntária, eu fiquei 5 anos como serviço militar voluntário,
na Marinha, e foi uma época que eu aprendi muita coisa de organização, né, de disciplina, de estratégia, de atendimento em situações de risco. Tinha um exercício que eu gostava, eu achava legal, né, de fazer, que era salvamento de homem ao mar. Então, assim, essa noite, faz 3 noites que eu não durmo pensando o que eu vou falar para essas famílias, né? De que maneira que eu vou poder conseguir chegar em todo mundo. Então, no início, tinha aquela história assim, nós estamos no mesmo barco. Aí tinha gente que, nós estamos no mesmo barco, porque uns estão de lancha, outros estão de jangada. Vamos imaginar que o nosso barco seja o planeta Terra. Nós estamos no mesmo barco, né? Quem é o nosso comandante? É Jesus, ele está lá em cima. Não cabe a nós muitas coisas, mas nós podemos auxiliar nesse processo de navegação. E quanto mais ajuda nós tivermos, melhor. Né? E quando eu falo em ajuda, assim, nós precisamos da ajuda dos senhores também, de toda a comunidade. Né? Nós precisamos da ajuda, por quê? Porque nós temos uma equipe reduzida de profissionais de saúde, né? Reduzida no sentido que nós não conseguimos dar conta de todo o atendimento de uma cidade ao mesmo tempo, né? Com toda uma pressão de estresse. A gente sabe que as pessoas estão com dor, as pessoas estão com febre, as pessoas estão se sentindo mal, mas vamos tentar pelo menos aquilo que eu falei, de olhar no espelho e ver que aquele profissional que está ali trabalhando, ele também tem uma família, ele também está trabalhando com dor, a dor de ver tanta gente doente, e isso cansa, isso judia, né? Então, assim, nós precisamos desse auxílio de vocês nesse momento, de ter um pouco mais de paciência, de olhar o outro com um olhar um pouco mais amoroso, por mais difícil que seja. Eu sei que isso é difícil, às vezes, de pedir para as pessoas, mas, assim, que nesse momento nós não nos dividamos, não fiquemos divididos em grupos, mas que a gente tente se unir, né, num processo maior, que é para a gente conseguir sair. É que nem quando vai tirar a vaca do brejo, vai tirar a vaca do atoleiro, a gente tem que se ajudar, tem que colocar uma corda, vai puxar, vai ter que fazer força. E se a gente não se unir, vai ser muito difícil, vai ser muito mais difícil. Né? O que eu não quero que aconteça, o que me preocupa, é o que aconteceu comigo no plantão que eu estava no domingo. Domingo eu tive que vir fazer plantão na área Covid, teoricamente eu poderia estar em casa, eu sou a pediatra, eu poderia estar querendo só atender criança, mas me inquieta muito isso, né, de ver as coisas acontecendo e não fazer nada. Por isso eu me voluntariei para estar ali. Né? Eu não sou obrigada a estar ali. Né? Nenhum dos médicos seria. Mas a minha consciência não me permite estar em casa enquanto eu vejo que os meus pacientes, que as minhas crianças que eu atendo, as crianças que eu briguei para estarem vivas, muitas que nasceram prematuras ou que nós tivemos N intercorrências, me inquieta muito eu deixar que simplesmente elas fiquem se contaminando em casa e que daqui a pouco elas não possam passar um Natal em família feliz, porque daqui a pouco vai ter baixa de um pai, ou de uma mãe, ou de um avô, ou de uma avó. Então a minha briga é para que todos nós, como uma comunidade, que nós consigamos nos dar as mãos e que nós consigamos vencer essa crise. É uma crise, é uma guerra. E como eu disse esses dias, assim, na guerra, o paciente está chegando baleado. E paciente que está baleado, ele precisa de sangue, ele precisa de hemostasia, ele precisa de cirurgia. Naquele momento, ele não precisa que eu fique perguntando outras coisas, ou que eu fique... Então, é um momento que nós precisamos ser precisos. E para que nós possamos fazer isso, nós temos que estar centrados. E para isso, nós temos que ter um pouco de paz e autonomia de trabalho. É como num jogo de peão. Alguém já deve ter brincado, né? Quando roda o peão. Para o peão seguir girando no seu eixo, o que precisa? Ele precisa estar em equilíbrio. Se ele não tiver em equilíbrio, ele despenca. Então, que a gente só lembre que a gente pode brincar, a gente pode jogar dominó, né? Na Marinha a gente jogava bastante dominó, é um jogo bem usado, né? Que a gente tem que ficar pensando. Em qualquer jogo nós temos que ter estratégias, nós temos que tomar decisões, mas no final do jogo todas as pecinhas elas vão voltar para dentro da mesma caixa. Então, assim, a gente tem que entender que nesse momento nós estamos numa situação difícil, porque começaram a aumentar muito o número de casos, os hospitais estão lotados, né?
E isso já era previsto, mas qual o nosso objetivo? É tentar fazer com que o menor número de pacientes chegue no estágio de ter que ir para o hospital. E isso é possível com prevenção. Mas é difícil eu ficar falando em prevenção quando as pessoas não usam máscara, quando as pessoas insistem em ir para a área de lazer nos finais de semana, correr sem máscara, brincar. Não que as pessoas não possam fazer isso, mas existem momentos para isso, né? Ontem nós passamos, a nossa macro-região passou para a área de risco gravíssimo, né? Então, provavelmente, algumas medidas mais drásticas vão ser tomadas, né, nas próximas horas, nos próximos dias, mas não cabe a mim estar dando esse tipo de informação para vocês. Eu não vim aqui com esse intuito. Eu vim aqui com o intuito de orientar vocês que a partir do momento que tenha qualquer caso de gripe dentro de casa, quando eu falo em gripe, é dor no corpo, é nariz entupido, é dor de cabeça, é dor de garganta, que as pessoas não tenham vergonha de vir consultar em função disso, porque acontece muito. No meu plantão de domingo eu pude ver isso, eu pude fazer tipo um teste do que está acontecendo, porque eu peguei vários tipos de paciente. Eu peguei o paciente que chegava dizendo, isso não é nada, porque eu não tenho nada, porque eu não sinto nada, e aí na hora de investigar ele tinha tudo, e aí a gente fez o exame e estava positivo, né? Eu peguei paciente que estava com medo de dizer que estava com dor, estava com medo de dizer que estava com sintoma, porque ele não podia faltar ao serviço. Eu peguei paciente que chegou aqui me mentindo sintoma, e fez uma tomografia, está alterada, está internado. Eu peguei outra paciente que chegou morrendo. Por quê? Porque ela ficou em casa esperando, né? Ela não podia faltar ao serviço, ela seguiu trabalhando nesses dias, uma paciente de 33 anos, ígida, sem comorbidade nenhuma, né? Uma pessoa que eu conhecia que chegou morrendo na minha frente. Chegou morrendo no sentido, muita falta de ar. E daqui ela foi direto para a UTI e ela está lá. E tomara a Deus que ela consiga sair, que consiga reverter o caso dela. Eu torço muito por essa pessoa, né? Mas é esse estágio que a gente quer evitar. Porque quando o paciente chega nesse estágio, a gente sabe que é bem mais difícil o processo. O Covid ele não é só uma doença respiratória, né? Então, o primeiro estágio é essa fase gripal, essa fase respiratória, essa fase de dor no corpo. Mas os estágios mais avançados, depois de 7 a 10 dias, ou às vezes mesmo antes, depende muito da imunidade de cada paciente, esse paciente pode afundar às vezes de uma hora para outra. Então, por isso que não dá para ficar em casa achando que é só uma gripinha. Porque às vezes, enquanto eu estou achando que é só uma gripinha, eu estou contaminando toda a minha família. E eu estou tirando a chance de daqui a pouco toda essa família usar uma medicação para que ela não piore ao ponto de ter que ir para o hospital. Então é esse pedido que eu venho encarecidamente fazer para vocês. Não me cabe aqui ficar discutindo com vocês protocolos, o que vai ser usado, o que não vai ser usado. O objetivo não é esse, é de orientar vocês. E pedir encarecidamente para que a gente tenha esse olhar mais terno com o outro, para que a gente olhe para o outro estendendo a mão, né? E que a gente não cobre tanto, não aponte tanto, e que a gente lembre que todos nós somos seres humanos. E não importa se eu estudei, não importa se eu tenho doutorado, não importa se eu fiz uma universidade, se eu não fiz, não me importa se eu sou um agricultor, se eu sou um lixeiro, não me importa quem eu sou. Eu sou um ser humano. E como ser humano eu tenho de ser tratado bem como tal. E todo mundo quer amor, todo mundo precisa de amor. Mas as pessoas machucam muito. As pessoas não aprenderam a amar. Quando eu falo em amor, não é esse amor com cunho sexual, não é o amor entre, né? É o amor fraterno. É olhar para o outro como eu olharia para mim mesmo. E aí eu fico me perguntando, até que ponto as pessoas se amam? Né? Até que ponto eu me amo? Até que ponto eu cuido de mim? Porque se eu me amo, eu vou cuidar de mim para poder cuidar do outro. É como quem já andou num avião, sabe que fica a aeromoça lá dando a instrução. Em caso de despressurização, coloque primeiro a sua máscara, depois coloque a máscara do outro. Por quê? Porque se eu não cuidar de mim primeiro, eu não consigo cuidar do outro. Então, como eu hoje estou falando para vocês, que são chefes de família, que são pais,
né? Vocês têm essa responsabilidade com a família de vocês, né? Tá na hora da gente assumir a nossa responsabilidade como cidadão, como ser humano, como brasileiro, né? Como o que seja, né? Eu acho que não é hora da gente se dividir, é hora da gente se unir, é hora da gente se dar a mão e de tentar achar soluções possíveis, né? E passíveis para que a gente saia da melhor forma possível dessa crise. Se essa fosse uma crise local, eu até entenderia tanta briga, tanta discussão. Não é, né? A gente vem acompanhando isso, isso aconteceu no mundo inteiro, está acontecendo, em alguns locais pior do que outros. A gente sabia que no nosso país, por todas as dificuldades que a gente tem, a gente teria algumas dificuldades, né? Eu acho que a gente tem que agradecer, gente. Eu digo, todo dia quando eu abro o meu olho, eu agradeço. Eu agradeço por poder estar viva e por poder ter a chance de ajudar alguém. Né? Quando eu saio de casa, eu saio com esse intuito. Eu vou sair da minha casa para tentar ajudar alguém. Eu não saio para tentar prejudicar ninguém, para tentar falar mal de ninguém. Então, quem sabe a gente começa a mudar essa vibração. Né? Às vezes eu me pergunto, meu Deus, é possível uma cidade que não tem um cinturão tão grande, um bolsão grande de miséria, uma cidade onde nós temos um bom desenvolvimento, né? As crianças, a maioria das crianças também, todo mundo reclama de tudo. As pessoas reclamam do seu emprego, as pessoas reclamam da cidade, as pessoas reclamam de tudo. As pessoas reclamam. Por que a gente não agradece pelo menos um dia, né? Eu acho que se a gente pudesse agradecer um pouco mais, se a gente pudesse mudar essa nossa energia de estar sempre atacando, de estar sempre brigando, essa violência gratuita que a gente abre o Facebook, a gente abre uma rede que deveria ser social, é quase a rede antissocial, porque aquilo ali é só briga, é gente discutindo, é gente dando opinião de tudo sobre tudo. Então, quem sabe a gente começa a calar mais, né? Às vezes, daqui a pouco, quando eu tenho vontade de xingar o outro, vamos botar um gole d'água na boca, segura aquilo ali 10 minutos, que daqui a pouco, né, conta até 10, conta até 20, conta até 30, que daqui a pouco aquela raiva vai passar. Vamos pensar mais antes de despejar tanta coisa em cima das pessoas. E vamos lembrar que daqui a pouco aquela pessoa que agiu mal comigo, ela não, às vezes ela nem sabe que estava me atacando, né? E a gente se sentiu ofendido, a gente se sentiu atacado. Então, daqui a pouco, o que a gente precisa mais é isso. É tentar se colocar na posição do outro, é ter um pouco mais de empatia pelo outro. Isso é empatia. Não é aquela coisa, eu não gosto de ti, eu não vou com a tua cara. Não, né? Isso aí é simpatia. Empatia é quando eu consigo me colocar no lugar do outro. Né? E sabendo que eu tenho as minhas dificuldades, que eu sou diferente dele, mas que eu vou vencer essa dificuldade para tentar entender a outra pessoa. Né? Nós não somos obrigados a nos gostar, nós não somos obrigados a estar em convívio íntimo todos, mas o mínimo que a gente necessita para conviver numa comunidade é respeito. Né? Então é sobre isso que eu venho falar com vocês, porque é impossível a gente falar em saúde sem falar nessa saúde mental das pessoas, nessa saúde espiritual das pessoas. Que eu acho que é o que nos carece. Vamos ser um pouco mais amorosos, vamos ter um pouco mais de fé, vamos tentar ter um pouco mais de paciência, né? Vamos tentar olhar um pouco mais para o lado, ajudar quem a gente pode. Às vezes as pessoas, mas eu não tenho condições de ajudar ninguém. Todo mundo tem condições de ajudar alguém. Né? Eu não preciso ajudar com dinheiro, eu não preciso ajudar com posses materiais, porque todo mundo pensa sempre no material. Mas às vezes aquela pessoa que está ali na minha frente, ela só queria uma palavra de carinho, uma palavra de consolo. E a maioria dos pacientes que estão chegando, eles estão chegando assim, porque eles estão chegando com medo, eles estão chegando ansiosos, eles não estão tendo essa orientação que eu julgo ser necessária. Mas também não cabe a mim julgar todos os que orientam ou que desorientam as pessoas. Eu acho que a partir do momento, por isso que eu estou pedindo para vocês, né, eu vou tentar fazer com vocês a mesma dinâmica que eu fiz com as professoras da escola. Eu fiz uma brincadeira com elas, né, no encerramento da minha palestra que eu tive. Eu levei uma velinha para cada uma. E aí eu pedi para todas para que fosse apagadas as luzes. E eu só acendi a minha vela. Então eu fiquei com aquela minha velinha acesa no escuro. Ela brilhava pouco,
e não iluminava a sala. E aí eu pedi que cada uma fosse acendendo a sua vela aos poucos. E aí a gente pôde ter uma grande luz naquela sala. Então é isso que eu peço, para que a gente melhore a nossa energia, para que a gente se concentre nas nossas potencialidades, que a gente possa deixar fluir. Né? Essa semana não, né? Havia pessoas reclamando. Então assim, ó, a gente sabe que está todo mundo com a marca quente, está todo mundo cansado, está todo mundo estressado. Independente da dor, independente da doença, tem todo um cansaço prévio. Né? As pessoas estão angustiadas, né? Os rendimentos diminuíram para alguns perderam emprego. Então, essa saúde mental me preocupa muito mais do que daqui a pouco esse vírus nesse momento. Porque a partir do momento que as pessoas estão em desequilíbrio, elas não conseguem raciocinar, elas não conseguem pensar. E a gente vai buscando o nosso lado mais animal, a gente começa a atacar. Né? Então, eu acho que é isso que a gente precisa. É se olhar um pouco mais, né, com calma, é respirar um pouco mais e se ajudar um pouco mais. Né? Então, assim, para tentar, não sei se tranquilizar vocês, que eu acho que não, mas assim, ó, eu me coloco à disposição para quem quiser conversar comigo, a título de orientação, né? Que venho, a partir de agora, eu vou ficar quase todos os dias e manhãs, eu vou estar fechando meu consultório, eu vou ficar direto aqui, né? Tentando dar esse apoio. Talvez eu não fique direto atendendo, né? Provavelmente não, porque eu também estou auxiliando nesse processo de orientação. Também tenho que dividir com o hospital, né? Porque então eu tenho que ficar para lá e para cá. E pedir esse apoio para vocês, assim, ó. Nós somos, vocês, né? Se eu pensar na população de Capinzal, são quase 20 mil habitantes. Nós médicos não chegamos a 20, 30, né? Os que estão na linha de frente bem menos. Então os nossos médicos já estão, alguns já contaminados, tiveram que se afastar do serviço. Nós já tivemos enfermeiros, nós já tivemos auxiliares que estão afastados. Então, não é, nós também somos humanos, nós também temos limites, nós também erramos, né? Eu não vim aqui justificar a conduta de ninguém, nem falar por ninguém, eu vim aqui falar por mim, né? E dar um depoimento meu para vocês, né? E pedir esse apoio, né? Encarecidamente, como a maioria dos senhores me conhece, como eu atendo a maioria das crianças de vocês, como eu acompanho essa comunidade há 16 anos, eu vim aqui pedir isso, né? Há praticamente 24 anos eu fiz um juramento, né? Me tornando médica, e há 16 anos atrás eu fiz um outro juramento me tornando militar, eu fiz um juramento de defender a minha pátria. E uma vez que a gente faz esse juramento, a gente não larga ele. Então, assim, ó, nesse processo todo, eu tô aqui, né? Tô aqui, tô dando a minha cara a tapa, tô pedindo ajuda, né? Porque eu acho que ser humilde é ser grande, né? Eu não tenho vergonha de pedir ajuda para vocês. E eu acho que a gente, a partir do momento que a gente se ajudar, a gente consegue resultados muito melhores. Se os resultados não são o que a maioria da população esperava, é porque nós temos que dividir as nossas parcelas de responsabilidade. Eu não estou aqui para culpar, para julgar, para apontar. Eu estou aqui para estender a minha mão, né, pedindo a ajuda de vocês. E que Deus nos ajude, que Deus nos acompanhe, que Deus nos guie. Eu acredito muito nele, né? Eu me guio por ele. Eu sei que eu sou humana, eu tenho limites, né? Assim como todos vocês. Mas eu acho que dentro do possível, era esse o recado que eu tinha para dar. E assim, principalmente, assim, orientar as pessoas. Se vocês consultarem, seja no centro de triagem, seja num consultório particular, seja num hospital, seja no ambulatório das empresas, né? Peçam para que o médico dê as medicações, não só para quem está consultando, mas que dê as medicações para a família toda. A partir do momento que essa família é isolada, ela tem que ser isolada com segurança. Então, ela tem que estar medicada, ela vai ser acompanhada pelo serviço de vigilância, como já vem sendo, mas ela tem que estar, né, sendo monitorada e ela tem que estar medicada.
as pessoas que estiverem isoladas, não fiquem isoladas sentindo dor ou sentindo qualquer sintoma de desconforto respiratório sem vir para o médico. Venham, né? Não fiquem em casa com sintoma, porque o tratamento precoce salva vidas. O tratamento precoce ajuda a gente a evitar uma internação daqui a pouco numa UTI ou uma internação mais prolongada no hospital. Né? Então, dentro do possível, a gente está tentando, sem medir esforços, para tentar ajudar as pessoas. Mas a gente precisa que as pessoas se ajudem. É como quando a gente reza para Deus. Por mais oração que a gente faça, se nós não nos ajudarmos, Ele não nos ajuda. Né? É como eu tenho um vestibular para fazer. Se eu não estudar, eu posso até rezar para Deus, Ele pode até me ajudar, mas se eu não estudar, é muito pouco provável que eu vá passar. Né? Então, eu acho que nós precisamos disso, né? de ter informação, né? Que as pessoas procurem se informar, procurem se orientar. A maioria das pessoas que eu tenho atendido, não, mas eu não tenho nada, é só um resfriadinho. De agora em diante, nenhum paciente pode ser tratado somente como um resfriado. Até prova em contrário, esse resfriado é sintoma de coronavírus, porque eu não tenho como saber, eu não tenho como determinar se eu não testar pelo menos um membro dessa família, né? Ou pelo menos se eu não medicar e esse paciente não tiver melhora. Então, a orientação lá no início da pandemia era que as pessoas, em caso de falta de ar, procure o médico. Não. Em caso de sintoma, de piora, em caso a pessoa não está se sentindo bem, não espere ter falta de ar para procurar o médico. Porque se você esperar para procurar o médico com falta de ar, a chance de você já estar num estágio mais avançado e de daqui a pouco ter uma complicação maior é muito grande. Então a gente está pedindo para que as pessoas, a partir do momento que tem um sintoma, que procurem atendimento. Tá? Aqui uma pergunta. Para todo e qualquer sintoma de gripe, será tratado como Covid? Sim, essa é a minha opinião e hoje nós fizemos uma reunião com os médicos, pelo menos os que estão no centro de triagem. A partir de agora, todo paciente que chega, a orientação que eu passei para todos hoje de manhã e que a nossa secretária concordou, a partir de agora eu não vou tratar mais um paciente. Então, vamos supor, a dona Joana veio consultar comigo, ela tem 3 filhos, tem um esposo que trabalha, né? Ela trabalha e tem 3 filhos em casa. É só ela que tem sintoma. Ela vai receber a receita dela, a medicação dela, vai receber o atestado, ela vai ser isolada, porque ela é, digamos, o paciente zero dessa família, então ela foi o primeiro paciente que veio, então ela vai receber o seu atestado, ela vai receber o tratamento, ela vai ser isolada e vai ser monitorada pela vigilância, conjuntamente com todos os membros dessa família. Se o marido trabalha, ele também tem que receber atestado, ele também tem que ficar em casa junto com ela, né? E as crianças também, mas todos medicados. Então, a partir de agora, nós vamos fazer isso. Alguém pergunta se após 14 dias de confirmação, o paciente está curado e não transmite mais o vírus. A probabilidade, sim. Se esse paciente ficou os 14 dias isolado, né, ele provavelmente já desenvolveu, se ele fez teste, se ele já tinha uma confirmação prévia, provavelmente depois dos 14 dias, ele já desenvolveu imunoglobulina da classe IgG, então isso significa que ele já está imune. Né? Aí só tem que saber se esse paciente foi testado, né, se ele foi um caso confirmado ou não. Mas aí não tem como a gente generalizar. Cada caso é um caso, por isso que é importante que pelo menos um membro dessa família tenha consultado, pelo menos um membro dessa família tenha sido testado, para que nós tenhamos uma visão melhor de como esse vírus está se comportando na nossa comunidade. Até agora que a Vera me perguntou isso aí dos exames, me veio uma coisa que tem acontecido muito, assim, muitos pacientes, e ainda está acontecendo, infelizmente ainda está acontecendo isso. Então, o paciente está no 2º dia de sintoma e ele quer fazer um teste rápido. Não adianta, gente. Vocês vão rasgar dinheiro e botar dinheiro fora. Então, o teste, existem os períodos certos de coleta para cada tipo de teste. E lembremos que nenhum dos testes é 100% confiável. Então, mesmo um teste dando negativo,
se esse paciente tem sintoma intenso ou se a sua família também tem sintoma, ele passa a ser tratado como sendo um caso positivo até prova em contrário. É o que eu falei para vocês. Agora, nós estamos numa fase que, eu digo assim, nós estamos na guerra. E na guerra a gente não tem tempo de ficar telefonando lá para o tenente para saber o que eu tenho que fazer. Entendeu? Então, se o soldado já não... É aquela coisa, é tiro, porrada e bomba. Desculpem o termo, é tiro, porrada e bomba. Eu não tenho muito tempo para... eu vou fazer o exame. Não, eu tenho que tratar o paciente. Eu tenho que tratar e nesse meio tempo, dentro dos tempos hábeis, eu vou providenciar a coleta desse exame, se for cabível. Mas o que não pode acontecer é o que acontece, tipo uma paciente que eu atendi ontem, que toda a família está contaminada agora, porque ela no segundo dia não é uma paciente daqui da cidade, vamos dizer, né, uma paciente de fora, isso não foi aqui, mas ela veio consultar comigo, foi coletado o teste rápido na mãe, que foi o paciente 0 da família, foi coletado no segundo dia, óbvio que deu negativo. E essa paciente foi liberada para serviço, foi liberada para tudo, seguiu em casa, e ontem ela voltou, ela continua com sintoma, ela estava ruim, ela estava dispineica, né, e foi coletado o teste da menina e está positivo. Né? Então, isso não pode acontecer. Né? Então, mas também não cabe a mim apontar quem foi, quem não foi, onde fez o teste, onde não foi. Né? Então, a nossa orientação, e tem acontecido muito, os pacientes estão fazendo, ou fazem testes nas empresas, ou fazem testes em laboratórios particulares, ou em farmácias. Aí eles recebem o teste, alguns estão sendo medicados, outros não. Alguns estavam vindo com o protocolo, a vigilância estava sendo informada 3, 4 dias, 5 dias depois que esse teste tinha sido feito. Então, foram 5 dias que esse paciente ficou sem ser monitorado pela vigilância. E isso é grave, porque nesses 5 dias, aquele paciente que era positivo, ele não foi monitorado, nós não sabemos se ele foi orientado, não sabemos se ele fez medicação, né? Então, isso está tendo muita confusão. Então, até a gente organizar todo esse processo não é fácil. Por quê? Porque a gente está lidando com vários fatores. Né? Então, o paciente, quando ele é só nosso, quando ele é atendido só aqui, é diferente, porque tu consegue gerenciar, tu tem acesso ao prontuário, tu tem acesso ao que foi feito com o paciente, tu sabe, né, que a ficha foi feita. Agora, o paciente que é atendido num consultório particular, que é atendido externo, a gente não tem esse contato. E está acontecendo muito. O paciente consultou fora e está voltando aqui ruim. Por quê? Porque ele foi isolado em casa, ele não recebeu medicação, mas ele não passou por aqui antes. Então, isso gera muito... porque não estão fazendo nada? Não, é que não tem como. A coisa abre um leque que não tem como a gente ter esse controle. Então, a partir desse momento, o que nós estamos tentando fazer? Todo paciente que fizer isso, provavelmente os laboratórios, as farmácias já vão receber essa notificação. Todo paciente que fizer exame fora, que for aqui de Capinzal, ele tem que ser referenciado para o nosso centro de triagem no mesmo dia, com o resultado. E aí nós vamos fazer todo o processo de isolar essa família, de fornecer atestado, de medicar, para que a gente não perca essa família durante essa jornada aí. Né? Então, é a orientação que nós estamos tentando elaborar agora, para a gente tentar organizar para que todos esses pacientes que sejam positivos, em algum momento, que eles passem pelo centro de triagem ou que eles estejam sendo monitorados pela vigilância. E outra coisa que eu gostaria de salientar, que as pessoas reclamam, porque demora, porque isso, o exame está demorando. Aconteceu muito no domingo, né? Eu atendi um paciente, porque eu coletei exame faz quase 10 dias, não veio resultado. A prioridade de exames a partir de agora passa, e isso não é regra nossa, os exames eles vão para o laboratório do LACEN. Então, os PCRs que são coletados, eles estão demorando de 10 dias ou mais para vir o resultado, né, na maioria dos pacientes. Agora, paciente que vai direto para a UTI ou profissional de saúde que precisa ter um resultado mais rápido, porque ele precisa ser afastado ou não do serviço, então esses profissionais, os exames vêm um pouco mais rápido, né? Os testes rápidos não, eles são no mesmo dia a gente tem o resultado, mas o paciente que é coletado o PCR está demorando, e isso está gerando muita angústia nas pessoas. Por isso que a pessoa não pode esperar o resultado do exame para tratar. O paciente não pode ficar esse período nessa angústia, né? Eu estou ou não estou contaminado, né? Então, assim, a gente vai tratar esse paciente e quando o exame chegar, a gente só vai confirmar, olha, realmente era aquilo que o senhor tinha, né? E que bom que o senhor melhorou, porque essa é a notícia que eu quero dar para as pessoas.
que elas tiveram a doença e que estão melhores. Eu não quero ter que dar a doença, ter que dar a notícia, né, de que daqui a pouco o senhor vai ter que internar, vai ter que ir para o hospital, né, ou eu ter que me lamentar. Menina, por que você veio só agora? Né? No domingo, o que eu fiz? Depois que eu coloquei a paciente na ambulância, a minha sala estava cheia, eu tinha um monte de gente para atender, mas eu tive que entrar 1 minuto no banheiro para chorar, porque é extremamente angustiante ver essa limitação que a gente tem com relação... Porque assim, ó, enquanto o paciente está na minha frente, eu tenho gerência sobre ele. Eu posso orientar, eu posso dizer, eu posso fazer. Mas se esse paciente vai seguir a minha orientação, isso eu não sei. Né? Porque a partir do momento que ele sai, tem paciente que não compra medicação, tem paciente que não tem dinheiro, mas tem paciente que não compra porque ele acha que é besteira. Tem paciente que ainda acha que é besteira isso. Né? Tem muita gente que ainda está levando a coisa na brincadeira. Né? Então, é essa a nossa grande angústia, porque eu trabalho com a vontade do outro, né? Mas assim, ó, o que nos iguala é a dor. Então, assim, ó, eu não quero estar igualada com todas vocês pela dor. Por isso eu estou aqui tentando orientar, para que as pessoas tenham essa consciência de que cada um é responsável pela sua família também. Né? Que a gente não pode ficar esperando o milagre cair do céu. Né? Ele não vem. A ajuda pode vir, mas eu também sou fator de transformação. Né? Todos nós temos essa luz, todos nós temos esse poder de mudar o meio que nós estamos. E a partir do momento que eu mudo a mim, eu começo a mudar quem está do meu lado. A partir do momento que eu mudo a minha energia, a energia de quem está à minha volta também muda. Então, que a gente possa ter esse pensamento positivo, ao invés de ter o pensamento pessimista. Que a gente possa ter essa consciência de que se eu der a mão para o outro, a minha energia vai ser trocada com a dele, mas para o bem. Né? Que a gente se abrace mais, ao invés de se soquear mais. Né? Eu acho que esse não é o momento disso. Né? E isso, assim, ó, eu estou dando a minha opinião aqui, como médica, como cidadã brasileira, na minha opinião, este não era um ano passível de ter eleição. Na minha opinião, e eu estou falando isso isoladamente aqui, deixemos isso bem claro. É um momento que as pessoas tinham que estar conscientes e focadas em outros assuntos. Né? O assunto de passar por essa pandemia. Depois que passa a régua, vamos resolver. Então, assim, ó, eu acho que o que a gente precisa é viver o dia de hoje. Né? Porque o que eu tenho é o dia de hoje. Eu não sei se eu vou sair daqui, eu posso ser atropelado ali na esquina, eu posso sofrer um acidente, eu posso sofrer um infarto. Né? A realidade é assim, ó, quando eu vim para esse planeta, quando cada um de nós veio para esse planeta, a gente já recebeu a ficha, a gente já recebeu a senha. As pessoas estão reclamando da senha que estão recebendo ali para ser atendidas. Mas a gente não tem a consciência de que a gente já recebeu essa senha quando a gente nasceu. Essa senha de retorno. Né? Ninguém quer retornar. Né? Mas se a gente não quer retornar e a gente não quer viver num mundo ruim, eu acho que a gente tem que tentar melhorar o nosso dia de hoje. Né? A gente tem, e o nosso dia é um presente. A nossa vida é um presente. A vida dos filhos de vocês é um presente para vocês. Então, vamos viver esses presentes, vamos celebrar esses presentes, vamos agradecer esses presentes. Né? Vamos agradecer aos empregos que nós temos, vamos agradecer às empresas da nossa cidade, vamos agradecer para que cada uma delas prospere juntas, né? E que cada vez mais a nossa cidade possa crescer. Esse é o meu pensamento, né? Essa é a minha vontade e foi essa semente que eu vim plantar no coração de vocês hoje. Essa semente de auxílio, de ajuda, de amparo, né? Nós precisamos disso, né? Todo mundo precisa de carinho, todo mundo precisa de amor, todo mundo precisa de auxílio. Então, que hoje, antes de vocês deitarem, que a oração, que vocês possam fazer uma oração. Oração, quando eu falo, assim, sem religião, a minha oração com Deus, assim, ó, é a minha conversa interna com Ele. Né? Que eu possa, pelo menos, fechar os meus olhos e agradecer, meu Deus, pela família que eu tenho. Né? E eu todos os dias agradeço pela minha. Agradeço a minha filha, agradeço os meus pais, agradeço os meus irmãos. Agradeço eles que são o meu amparo.
né? E que todos vocês possam fazer isso. E que todos nós possamos comemorar toda essa fase, quiçá no final desse ano, né? Que todos nós possamos passar por essa onda. Eu digo que quando isso tudo terminar, os meus amigos eu quero comigo, eu quero poder abraçar todos, eu quero poder fazer uma festa com todos. Eu não quero ver os meus pacientes passando mal. Não quero ver nenhum de vocês passando mal. Essa cidade me recebeu faz 16 anos. Eu só tenho a agradecer. E eu acho que todos nós temos uma missão. Que cada um de vocês possa descobrir a de vocês. Que a gente possa tornar a nossa comunidade um lugar melhor. E esse lugar melhor que todo mundo quer, que todo mundo pede, ele só depende de nós. Muito obrigada. Eu desejo uma boa noite a todos vocês. E que nessa noite, que todos vocês recebam uma inspiração. Que todos vocês possam se sentir abraçados. E que todos nós possamos acordar amanhã, mesmo aqueles que estão contaminados, mesmo aqueles que estão com a doença, que a gente possa acordar e que a gente possa agradecer. Meu Deus, muito obrigada por eu ter a chance de ter mais um dia para brigar. E que a gente viva um dia de cada vez, né? E que a gente deixe que o problema do dia seguinte se resolva por si. Porque ele só vai se resolver a partir das atitudes que eu tomar hoje. Né? Então eu preciso agir hoje para ter o meu resultado amanhã. Né? Então eu acho que era esse o recado que eu tinha para dar. Eu não sei se a Vera tem mais alguma pergunta. Sim, tem várias perguntas aqui, doutora André, mas a gente já está no adiantado da hora. E assim, alguns pais perguntam em relação à questão, então vou resumir algumas coisas aqui para você fazer suas considerações finais. A questão, assim, da amamentação de bebês, né? Se a mãe é positivada, como é que ficaria? A questão se ele tem um problema, digamos, físico já, de coração, se isso abala mais, isso afeta mais a criança. E muitos falam aqui os cuidados com as crianças menores de 2 anos. E a questão da ivermectina, que apareceu bastante aqui, né? Então, devemos dar ivermectina para nossos pequenos. Então, assim, em relação aos pequenos, aqui, resumindo, né? Fazer um resumão, né? Pelo adiantado também do tempo. E que, de repente, numa outra oportunidade, a gente possa continuar, talvez, se precisar, se for necessária essa conversa. Mas que você faça as suas considerações resumindo isso. Nossos pequenos, como ficam? Todos esses cuidados que os pais estão preocupados, então. As suas considerações. Tá. Bom, com relação aos pequeninos, assim, ó, a mãe não só pode, como deve amamentar, mas ela procure usar máscara, tá? Não existe uma contraindicação para amamentação. Então, ela vai usar máscara, né? A gente pede para evitar a máscara no bebê pequeno, pelo risco dele sufocar. E ainda mais se ele vai estar mamando, ele não vai ter condições de respirar. Então, assim, ó, não tem uma contraindicação. E é o que eu tô tentando explicar para vocês, né? A partir do momento que tu tá contaminada, o teu bebê também já está, né? Toda a família está. Mesmo que ele não seja positivo, ele tem que ser considerado como um paciente de risco. Então, ele está isolado junto contigo, não tem como ele não passar por esse contato com o vírus. Então, é esse pensamento que eu quero que vocês tenham a partir de agora. A partir do momento que uma pessoa tem, porque acontece muito. O meu marido positivou, mas eu não tenho nada. Aí eu continuo batendo perna na rua e levo as crianças para o mercado. Né? Então, assim, ó, tá todo mundo contaminado, gente. Vamos ter essa consciência. Porque as pessoas estão juntas na mesma casa, às vezes na casa tem um quarto, né, tem um sofá, então dependendo da estrutura daquela família, ela não tem condições de se manter isolada numa peça sozinha, né? Então a gente tem que tratar toda essa família como potencialmente contaminada. Com relação aos menores, qual era a outra pergunta ali? A questão se ele tem um problema já físico, coração, por exemplo, se toda, ele é mais vulnerável. Toda criança que tem uma vulnerabilidade, é óbvio que vai aumentar um pouco mais, né, o risco de daqui a pouco, porque ele
Daqui a pouco, se o sistema imunológico dele é mais debilitado, tu vai ter que ter um pouco mais de cuidado. A mesma coisa no asmático. Não existe uma relação direta, mas a gente sabe, né, pela prática clínica, que esse paciente vai ter chance de produzir mais muco, produzir mais secreção, de ficar mais encatarrado. Então, ele vai talvez ter uma dificuldade respiratória maior. Graças a Deus, nas crianças, o vírus tem sido mais ameno, né? Tem várias relações, que possa ter relação com o uso da vacina BCG. Então, tem vários estudos assim, ó, relacionados a isso. Mas, assim, ó, graças a Deus, as crianças elas têm se contaminado, mas elas não têm evoluído para casos tão graves ou casos mais graves. Acontece, já teve óbito de criança aqui no estado, inclusive. Mas não é o usual, não é o comum, né? Por isso que é importante que essas crianças também recebam essa atenção inicial e sejam tratadas. Quanto ao uso da ivermectina, gente, assim, a ivermectina é um dos medicamentos que faz parte do nosso protocolo, que a gente vai começar a adotar, tá? Eu já vinha prescrevendo para os meus pacientes há um tempo, mas assim, ó, não adianta eu tomar ivermectina profilaticamente se eu não tiver nenhum sintoma, que é o que está acontecendo, é o que aconteceu depois de uma live que circulou aí de um jornalista, que fez uma live com os médicos. Na verdade, era uma live entre médicos que eles disseminaram, e as pessoas o que fizeram? Foram correndo para as farmácias comprar nitazoxanida, foram correndo para a farmácia comprar ivermectina, acabaram com os estoques das farmácias, diga-se de passagem, né, que venderam, que foi um horror, e as pessoas tomando a profilaxia, que a gente chama, é justamente para esse paciente que está em contato com um caso positivo. Ele não é para qualquer paciente. Vários pais me ligaram para saber, aí me ligavam, tinha uns que não queriam, né, explicitar, que queriam usar em função do corona. Eu posso dar remédio de vermes para o meu filho, eu posso dar ivermectina, eu posso dar como se fosse para tratar uma verminose, e como se eu não soubesse que era por causa do coronavírus, né? A gente sabe que era por isso que as pessoas queriam dar, né? Então, mas assim, ó, aí nesse caso não tem um efeito comprovado, né? Se já o uso no protocolo já está sendo, ele está em estudo, ele também não tem uma comprovação científica, imagina eu usar sem sintoma, né? Então, assim, ó, o medicamento ele não permanece tanto tempo na corrente sanguínea do paciente, né? Ele não tem uma meia-vida tão longa que ele não vai te prevenir. E isso gera muita confusão, e eu falei para muitos pais que me ligaram, né, para saber a orientação. Minha querida, não adianta tu dar remédio de vermes achando que tu vai estar prevenida do coronavírus. Daqui a pouco tu pode pegar do mesmo jeito. Agora, se tu tá dentro de uma casa com um paciente que é potencialmente que é positivo ou que positivou, e tu mesmo sem sintoma, aí nesse caso tem indicação de tomar, porque a chance de tu vir a te contaminar é grande. Essas medicações, elas têm um potencial efeito antiviral, né? Tem algumas vitaminas que se associam, que auxiliam no processo, né, de entrada do medicamento na célula, que interferem o processo de entrada do vírus na célula, porque eles confundem os receptores da célula. Então, assim, ó, tudo são estudos ainda, mas o que a gente está fazendo? Nós estamos seguindo os protocolos de pacientes, de cidades que já usaram, de países que já usaram, onde foi usado esse tipo de medicamento e ajudou, auxiliou, né? Esse processo todo a gente vai avaliar, foi viável, não foi? Depois que isso tudo passar, eu acredito, né? Que nós vamos conseguir ter consensos, ter trabalhos mais precisos. Estudo no nosso país é muito difícil, né? Na minha cidade, que era o grande centro de estudo que estava sendo feito, ontem os meus colegas estavam postando no grupo o absurdo que o Ministério da Saúde cortou, né, a verba, então simplesmente parou todo o processo de investigação epidemiológica do coronavírus, né, no Rio Grande do Sul, por enquanto. Então, assim, ó, é aquela coisa, nós estamos num país onde tudo é polêmica, tudo vira briga, tudo vira entrave, por isso que a gente não sai do chão, né? Por isso que os outros países nos passam. Então, por isso que eu digo para você, se a gente quer crescer como cidade, se a gente quer crescer realmente, a gente tem que se unir. A gente tem que parar com essa política, a velha política, de estar todo mundo brigando, de estar todo mundo se acusando. A gente tem que crescer junto. E para crescer, a gente tem que se unir, né? A gente tem que falar a mesma língua, a gente tem que estar engajado. Quem tem dúvida, quem quer vir conhecer o nosso trabalho, isso é uma coisa que eu gostaria de dizer. Conhecer no sentido assim, ó, eu digo de quem está de fora dando palpite, dizendo que nada está sendo feito, né?
venha conversar comigo que eu vou ter prazer de apresentar o trabalho que está sendo feito, mas de uma maneira coerente. Essa pessoa, ninguém pode estar desfilando num centro de triagem, num centro altamente contaminado, né, simplesmente por estar para ver o que está sendo feito. Isso é crime, gente. Isso é absurdo, né? Então, isso não vai mais ser permitido de acontecer, né? Então, assim, ó, não é que estejamos assim, ó, impedindo todo mundo tem acesso a tudo que está sendo feito, né? Mas assim, as pessoas têm que respeitar protocolos de segurança, protocolos, né, de saúde, né? E entender que com saúde a gente tem que ter um pouco mais de paciência, porque a gente sempre trabalha com o extremo das pessoas, né? As pessoas que vêm para uma consulta, elas já estão cansadas, elas já estão angustiadas, elas estão com dor. E como eu falei antes, quando a gente está assim, a gente aflora sentimentos, né? E às vezes esses sentimentos, às vezes a gente acaba vomitando no outro as nossas dores, às vezes sem sentido. E o outro acaba se sentindo ofendido, né? Eu acabo ofendendo sem querer. Então, às vezes vira uma briga que não precisaria, né? Então, vamos conversar mais, vamos tentar dialogar mais, vamos tentar nos entender mais. Eu acho que esse era a grande questão que eu queria colocar para vocês hoje. Então, assim, ó, desde já a gente agradece a disponibilidade da doutora Andréia estar aqui conosco, né, fazendo essas colocações e essas orientações. Então, fica então a dica, né? Ó, vamos nos cuidar, vamos cuidar dos outros, não vamos sair por aí com sintomas de gripes, né? Vamos procurar, então, qualquer sintoma diferente, busque ajuda. Não, né? Busque essa orientação, né? Para que você não chegue num estado que depois os médicos também não possam tratar. Exatamente. Então, busquem essa orientação, né? Então, a gente desde já agradece a doutora Andréia, a todos aqueles que estão conosco, então, ouvindo isso hoje. E ela coloca, então, suas palavras finais. Deixa o seu recado final nesse dia. Muito obrigada desde já. Então, o meu convite é que hoje, depois que vocês saírem dessa live, que vocês, no próprio YouTube, que vocês procurem a oração da serenidade. Que a gente possa fazer ela juntos hoje, antes de dormir. Né? É aquela oração que fala mais ou menos que eu faça o que eu puder fazer, que eu aceite o que eu não puder mudar, né? E que todos nós saibamos, né, e tenhamos essa consciência de que ninguém está sozinho. No nosso planeta nós não estamos sós, né? E por maiores que sejam as dificuldades de comunicação, por maiores que sejam dificuldades de entrosamento entre as pessoas, a gente tem que achar um meio termo comum de tentar viver em harmonia. E esse meio termo comum se chama respeito, né? Respeito, hierarquia, são princípios éticos, princípios morais que eu aprendi a minha vida inteira. Minha vida inteira eu estudei em colégio de freira, depois procurei incorporar o que eu tinha aprendido na minha vida, procuro seguir as lições de Jesus, né? O meu grande mestre, meu grande guia, meu grande amigo. É Ele que me ampara, é Ele que me acolhe. Então eu acho que é isso. Todos nós podemos ser melhores do que somos. Todos nós. Todos nós podemos crescer, se quisermos. Ninguém muda se não quiser. E todos nós temos essa oportunidade, todos nós temos essa possibilidade e a chance de fazer escolhas diárias para as nossas vidas. Então, que vocês façam as boas escolhas da vida de vocês, né? Que essas boas escolhas possam refletir na família de vocês, possam refletir na vida dos filhos de vocês. E eu gostaria de perguntar para o pai, que eu dei o tema de casa no domingo, que consultou comigo, que ele não lembrava o nome completo do filho nem a data de nascimento. Eu quero saber se ele já fez esse tema de casa, que eu disse que ele tinha essa obrigação de estudar. Já que eu estava colocando ele em quarentena, que ele ficaria os 14 dias com o filho, e pelo menos o nome e a data de nascimento ele teria que aprender. Então é disso que eu falo, gente. Às vezes a gente olha tanto para o vizinho, a gente olha tanto para o outro, mas a gente não olha para dentro da casa da gente. Então que vocês olhem mais para dentro da casa de vocês, que vocês olhem mais para o interno de vocês, para dentro do coração de cada um de vocês.
porque é só assim que a gente vai conseguir ajudar o outro. Se eu estiver bem, né? Então eu sou o peão que estou girando, o peão tem que estar em equilíbrio, porque senão ele vai tombar, tá? Então esse é o pedido, assim, e estou me colocando à disposição de quem precisar de mim, quem precisar de uma conversa, quem precisar de uma orientação. Eu vou estar todas as manhãs aqui, tá? Então eu estou disponível, estou me colocando nessa posição para vocês, para tentar ajudar o maior número de pessoas possível. E aquele que for ajudado, aquele que receber essa luz, aquele que receber essa orientação, que ele dissemine uma boa orientação para as pessoas também. Que as pessoas parem de gerar pânico, parem de gerar essa coisa de que nada vai dar certo, então vamos mudar a nossa energia, vamos mudar o nosso papo. Tá? A gente precisa disso, a gente precisa desse apoio de vocês. Toda a nossa equipe de saúde, a gente está trabalhando no nosso máximo, aqui no hospital, né, nos postos, a gente está tentando, mas principalmente nesse momento agora está difícil aqui, está difícil no hospital, né, porque é onde está concentrando o maior número de pessoas que realmente estão mais necessitadas, tá? Então pedir para que aquelas crianças que estejam bem em casa, que não estejam com sintoma, principalmente os bebês que costumam vir todo mês para fazer puericultura, que as mães não tragam nesse momento os bebês de vocês, não exponham os filhos de vocês, né, porque vocês justamente estão trazendo para dentro de serviço de saúde, onde tem uma grande circulação de pessoas doentes. Então, assim, ó, que a gente puder tentar orientar, se está doente, tem que trazer, tem que consultar. Mas se não está, que as pessoas possam tentar, né, manter essa criança em casa. E nesses casos de síndrome gripal, que as pessoas procurem auxílio, procurem atendimento e procurem os seus direitos, né? O seu direito de ser tratado, o seu direito de estar em casa isolado se tiver resfriado, né? O seu direito de receber o seu atestado em conformidade com a lei. Muito obrigada e espero realmente que essa noite tenha sido produtiva, né? Que esse tempo que a gente passou juntos possa repercutir em toda a nossa sociedade. Muito obrigada e boa noite.